irmãos, tudo bem? Pois então, meus amados, mais uma vez juntos, para compartilharmos um momento onde nós possamos, através da palavra de Deus, receber de Deus a edificação que nos falta. Eu quero nesta oportunidade trabalhar com você em Mateus, capítulo de número 10, do versículo de número 24 ao versículo de número 33. Nosso rogo a Deus é que através desse texto nós possamos experimentar edificação, crescimento espiritual. Que através dessa mensagem Deus possa estar trazendo consolo à sua vida, que Deus possa estar trazendo exortação à nossa alma e dessa forma nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém? O texto sagrado de Mateus, capítulo de número 10, do versículo de número 24 a 33, diz assim, acompanhe por favor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Queridos irmãos, nesta palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está em uma conversa com os discípulos, e nesta conversa, o nosso Senhor Jesus Cristo está preparando os discípulos, que seriam ali os primeiros pregadores, seriam uma linha de frente, que estariam ali realizando a obra de Deus. E Jesus então está trazendo a eles algumas predições. Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por perseguição, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por dificuldades. Por que Jesus diz isso para eles? Jesus diz isso para eles porque, veja, queridos, primeiro é uma questão de identificação. Ou seja, o discípulo não está acima do seu mestre. Com esta expressão, não está acima, Jesus está querendo dizer, Jesus está dizendo que se ele haveria de sofrer, seus discípulos também haveriam de sofrer. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele antecipou a todos os seus discípulos nesse caminho de sofrimento. Pois ele sofreu um sofrimento indizível. Ele sofreu um sofrimento ímpar. Ele, como representante da raça humana, o Deus em carne e osso, ele subiu ao Calvário para ser o nosso substituto perfeito. E lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo de número 6. Quando Isaías diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías está nos dizendo em outras palavras, que Deus tratou o seu próprio Filho na cruz ao nos substituir, como se ele mesmo tivesse cometido cada um dos nossos pecados. Naquele momento em que Cristo está na cruz, ele experimentou um sofrimento indizível, porque Deus fez cair sobre ele a ira que era minha, a ira que era de todos os crentes. A ira de todos os crentes foi derramada sobre Cristo lá na cruz. Aquele momento foi um sofrimento tão ímpar, tão indizível, que nós não somos capazes de imaginar. Porque Jesus ele foi abandonado em trevas para que nós não fôssemos abandonados em trevas no inferno para sempre. Ele foi literalmente abandonado em trevas pelo Pai. Por isso ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? A face amorosa de Deus, que esteve voltada para o Filho, durante toda a eternidade, durante os dias de sua peregrinação terrena, naquele momento não estava voltada para ele. Apenas a face irada de Deus, porque Cristo trocou de lugar com você, Cristo trocou de lugar comigo, e a punição que era minha, Deus derramou sobre ele, para que eu pudesse ser perdoado e ser membrado na sua família.
Então Jesus sofreu a dor da exclusão, da separação do Pai, naquele momento em que Ele estava nos substituindo na cruz. Isso foi momentâneo, é claro, mas ocorreu. Imagine a dor do nosso Senhor. Ele que, na ocasião do batismo, ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. E agora ele não vê a face amorosa do Pai. Entende que Jesus sofreu, ele nos antecedeu nesse caminho. Então Jesus aqui, que sofreu de forma indizível, de forma ímpar, ele está agora preparando os seus discípulos, trazendo predições aos seus discípulos. E essas predições são reais. Ele está dizendo aos seus discípulos: vocês vão passar por dificuldades, porque eu também estou passando. Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, Beelzebu. Jesus sofreu, como nós sabemos, a perseguição dos seus opositores a ponto de ir à cruz, como nós sabemos. E foi lá na cruz o ápice do seu sofrimento, como eu acabei de dizer a vocês. Então Cristo está dizendo aos seus discípulos: vocês não estão acima de mim, vocês vão passar pelo mesmo caminho que eu passei, que é um caminho estreito, que é um caminho espinhoso. E é nessas predições de que tempos difíceis virão, tempos de perseguição virão, que Jesus está dizendo: olha, o perigo da morte será colocado diante de vocês, continuamente, constantemente. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus, depois dessas predições, ele vai trazer prescrições, conselhos aos seus discípulos. E ele vai ensinar os seus discípulos agora a reagirem ao perigo, às ameaças. Ele vai ensinar os seus discípulos a reagirem de uma forma que Deus seja glorificado. Jesus vai ensiná-los a não temerem a morte. A não temer, sejam pessoas ou mesmo doenças que possam tirar a vida do nosso corpo. Jesus vai nos ensinar isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada melhor que as ameaças e o perigo real de morte para poder evidenciar a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela salta para fora dos corações dos verdadeiros filhos de Deus. É nos momentos de aperto, é nos momentos de dificuldades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, nós estamos observando na leitura, que é de forma específica sobre perseguições. Mas nós podemos, com toda certeza, aplicar isso a uma situação que não seja de perseguição, mas que também trate sobre ameaças e riscos reais, perigos reais e iminentes de morte. Esse momento em que nós estamos vivendo, se tem uma coisa que aconteceu e que está acontecendo neste momento de pandemia, e eu concordo com um eminente pregador do nosso Brasil, quando ele diz que esta pandemia conseguiu colocar diante dos seres humanos a realidade de que eles são mortais. Sim, eu concordo em grau, gênero e número com este pregador. Por quê, meus queridos irmãos? Entenda. De fato, esta pandemia trouxe à grande maioria esmagadora dos seres humanos esta realidade de que eles são mortais. Trouxe. Isso é indiscutível. Você concordando ou não, essa é uma realidade que está presente agora. Se isso está certo ou não, não é a questão aqui. A questão é que neste momento, esta pandemia, ela colocou diante da grande maioria dos seres humanos que eles são mortais. E isso também chegou a nós, povo de Deus. A nós, povo de Deus. Talvez você que é mais novo, que não faz parte do grupo de risco, que não é da terceira idade, talvez você não esteja, digamos, lidando com isso da mesma forma como aqueles irmãos nossos que fazem parte do grupo de risco, que são idosos e estão tendo que lidar. Então não seja insensível, por favor. Esta mensagem ela tem endereço certo para todos nós. Nós precisamos considerar que nesse exato momento, muitas pessoas estão tendo que lidar com isso. E eu quero trazer uma palavra de estímulo, de incentivo. Eu quero dizer a você, servo de Deus, a você, serva de Deus, que ainda que o perigo seja real, nós não temos o que temer.
Nós não temos que temer, na verdade, aquilo que pode afetar o nosso corpo e de fato, tocar o nosso corpo a ponto até mesmo de tirar a nossa vida física. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai trabalhar aqui com os seus discípulos. Ele traz as predições e ele trabalha com as prescrições e conselhos, mostrando como os seus servos devem reagir a essas situações, a esses momentos. Então eu te pergunto, como você tem reagido a este momento? Porque todos nós temos algum tipo de reação. Será que você não é alguém que está com medo agora? Será que você não está, de certa forma, com o seu coração trêmulo? Será que você não está apavorado? Será que você não está em pânico? Eu queria lhe dizer nessa oportunidade que esta palavra, ela vai trazer para nós um ensino maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele ensina-nos quais as razões para nós não temermos a morte. Quais as razões para nós não temermos a morte? Então, acompanhe comigo. Eu quero trabalhar a partir do versículo de número 28, já que do versículo 24 ao versículo de número 27, Cristo trabalha sobre essa identificação que nós temos com Ele, que nós haveremos de sofrer assim como Ele sofreu. E de fato, Ele vai mostrar para nós que Deus há de julgar todos aqueles que perseguem a igreja. Deus trará juízo. Coisas que estão acontecendo e que estão muitas das vezes ficando em oculto. Coisas que estão acontecendo e que muitas das vezes não é revelada de forma pública. No dia do juízo, Deus trará tudo isso a lume. Tudo será descortinado, virá a público e Deus vai trazer juízo perfeito. Isso também está aqui, mais precisamente, no versículo de número 26. E no versículo de número 27, Cristo vai dizer que o Evangelho deve vir a público através da sua igreja, principalmente através dos seus ministros. Mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de opressão, mesmo em tempos de ameaças, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos onde o perigo de morte é real, o Evangelho precisa ser tornado público. Então Jesus trata isso do verso 24 ao verso 27. Mas eu quero olhar com você de uma forma mais detalhada, mais detida, a partir do versículo de número 28. 28. Observa o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz aí, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por que eu não devo temer a morte? Primeiramente, porque sejam pessoas ou mesmo uma doença, né, que possa provocar a minha morte, nós entendemos a partir das palavras de Cristo que eles não podem ir além do meu corpo, eles não podem afetar ou causar dano à minha alma. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Naquele primeiro momento, aos seus ouvintes imediatos, Cristo, tratando do contexto de perseguição, ele estava dizendo: olha, aqueles que perseguirem vocês e que levarem vocês ao martírio, entenda, vocês não devem temer, porque todo o ódio que eles descarregar contra vocês não pode ir além do corpo, eles são limitados. Entende isso? Então, num momento como esse que nós estamos vivendo, em que para muitos, tá, esta pandemia, e não só esta pandemia, o coronavírus, mas até mesmo outra doença ou outra situação, deixa eu te dizer uma coisa, qualquer coisa que traga para você a realidade da morte, coloque essa realidade diante de você, qualquer coisa que seja um perigo real de morte para você, olha o que Cristo está dizendo aqui nesse texto, olha o nosso Senhor Jesus Cristo falando aqui aos nossos corações, todos os nossos inimigos que se levantarem contra a nossa vida, eles não podem ir além do nosso corpo, eles só podem atingir o nosso corpo. O que Cristo está dizendo? Ele está dizendo que sejam pessoas ou seja doença, isso é limitado. Isso é limitado. Então entenda isso. Neste momento de pandemia, eu sei que muitos estão cansados e até saturados de ouvir falar disso, né, do Covid-19, do coronavírus, mas entenda, esse é o nosso pano de fundo. Entenda que quando os apóstolos, abrindo aqui um parênteses, quando os nossos apóstolos escreveram, lembre-se, sempre havia um pano de fundo, não é verdade? Histórico ali. Ou algo que estava acontecendo na comunidade, na congregação, ou algo que estava acontecendo na sociedade. E tudo que era conversado era com base nesse pano de fundo. Tanto que quando você vai interpretar a Bíblia, se você não tiver conhecimento do contexto
histórico, do pano de fundo histórico, você não consegue fazer uma boa interpretação. Que isso tem a ver com esse momento? Esse é o nosso pano de fundo histórico. Está acontecendo essa situação aí fora. Está acontecendo essa situação. De fato, esse é o momento da história. Há uma pandemia tomando conta do mundo. Há uma pandemia. Isso é um fato. E isso se torna para nós um pano de fundo. Então nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos explicar a Bíblia, mas nós precisamos contextualizar. Nós precisamos contextualizar a mensagem, ou seja, nós precisamos trazer ela para a realidade dos nossos dias, para que então nós possamos aplicar na vida de vocês de uma forma que vocês usem esse conhecimento de forma prática no dia a dia de vocês. Então, por favor, tenham paciência. Vocês vão ter que ouvir isso mais vezes. Será necessário nessas situações de contextualização. Talvez não em todas as mensagens, mas em algumas mensagens certamente que sim. Certamente que sim. Então, queridos, entenda. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que os inimigos, eles são limitados. Seja os homens, ou seja uma doença, ou seja uma outra situação ou circunstância que se levante contra a nossa vida, isso é limitado, porque isso não poderá ir além do nosso corpo. Então, por exemplo, o Covid-19, o máximo que ele pode fazer é atingir o corpo de um servo de Deus. Porque nós, servos de Deus, não estamos livres disso, entenda. Entenda, depois da queda, Gênesis capítulo número 3, Deus disse a Adão, maldita será a terra por tua causa. Ou seja, as doenças existem como consequência do pecado no mundo, e isso pode afetar tanto crentes como não crentes. Então você não precisa julgar um crente que talvez for acometido pelo vírus. Você não precisa julgar, mesmo que ele seja atingido por uma outra doença. Porque é muito comum as pessoas acusarem uma pessoa que às vezes está com câncer, de que ele está em pecado. Não julgue as pessoas, por favor. Essa realidade pode alcançar qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Então, entenda, o que eu quero que você guarde em seu coração é que isto não pode ir além do seu próprio corpo. Então, uma doença, por exemplo, ela não pode atingir mais que o nosso próprio corpo, ela não pode tocar a nossa alma, ou seja, ela não pode afetar a nossa realidade total como ser. Olha que coisa magnífica que Jesus está dizendo aqui. E ele está construindo esse argumento, ele está trazendo essas prescrições e conselhos para que os seus servos não temam nenhum perigo, ainda que seja real e ainda que traga de fato a realidade da morte para as suas vidas. Nós não devemos temer, não devemos temer. Agora é uma segunda coisa que Jesus Cristo vai falar na parte B do versículo 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha que coisa especial, olha que coisa magnífica, olha que coisa gloriosa que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Se tem uma coisa que pode repelir o medo da morte de nós, é o temor devido a Deus. Observa que ele contrasta aquilo que pode matar o nosso corpo com Deus, que tanto pode fazer perecer no inferno o corpo como a alma. Jesus contrasta, e ele vai dizer que Deus é que deve ser temido. Porque Deus pode destruir no inferno a totalidade de uma pessoa, tanto o corpo como a alma. Deus deve ser temido, porque o Deus, que é 3 vezes santo, que odeia eternamente o pecado, ele sim, de fato, punirá o pecador impenitente que morrer em seus pecados, e essa punição será uma punição tal que ele levará esse pecador impenitente que morrer em seus pecados para uma cadeia chamada inferno, aonde haverá um pranto que não cessa, um ranger de dentes que não termina e um fogo que não se apaga. No livro do Apocalipse, este lugar que Cristo chama de inferno, lá é chamado o lagar da ira de Deus. Entenda. O nosso Deus 3 vezes santo, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Ele não pode contemplar a vexação. Deus, de fato, odeia o mal. Deus odeia o pecado. E nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos ter essa compreensão de que Deus, e somente Deus, deve ser temido. Igreja amada, igreja querida do Senhor, nós devemos temê-lo. Por mais que nós estamos unidos a Cristo e seguros em Cristo, guardados em Cristo, e nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o martelo foi batido e Deus declarou inocente, perdoado, todos aqueles que creem em Cristo.
que foram regenerados pelo Espírito de Deus. Mas mesmo nós, o povo de Deus, precisamos olhar para o nosso Deus e entender que Ele é o Deus 3 vezes santo. E Ele é um Deus para ser temido, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que odeia eternamente o pecado. Talvez alguém diga, não, mas Deus é amor, sim, mas o amor de Deus é santo. O núcleo do amor de Deus é sua própria santidade. Você precisa entender que Deus é um ser simples, Ele não é composto de partes. Todos os seus atributos estão sendo permeados uns pelos outros, estão entrelaçados uns aos outros. Então, o próprio amor de Deus é santo, a própria santidade de Deus é amor. Essas coisas não se separam. E a própria ira de Deus é uma reação a toda ofensa causada contra o seu amor santo. E é o próprio amor de Deus que repele para o inferno. Porque Deus é este Deus em que os seus atributos operam de forma harmônica, de forma indivisível. Então entendamos isso. Deus deve ser temido por Ele ser este Deus 3 vezes santo. Então Cristo está dizendo isso, que nós não temos que temer a morte. Nós temos que temer a Deus. E é isso que nós devemos dizer ao mundo. Porque as pessoas estão atônitas, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de uma doença que pode matar o corpo. O que elas precisam temer é a Deus. Porque se elas morrerem em seus pecados, elas sofrerão a sanção de um Deus 3 vezes santo. Se as pessoas morrerem em seus pecados, sem crerem em Cristo, sem se arrependerem de seus pecados por obra do Espírito Santo, essas pessoas perecerão eternamente no inferno. E nós, Igreja de Cristo, nós, povo de Deus, nós precisamos dizer ao mundo em alto e bom som, nós precisamos dizer, arrependam-se. Eles estão com medo da morte. Talvez você, irmão que me ouve, você, irmã, também está com medo da morte. Não temais o Senhor. O temor do Senhor repele o temor da morte. Não cabe no mesmo coração o temor a Deus e o temor aos homens que podem nos matar ou às doenças que podem nos matar. Não cabe no mesmo coração o temor a Deus e o temor à morte. A quem você teme? Irmão, a quem você teme? Irmã, a quem você teme? E se você não teme, você deve isso à graça de Deus. Não é porque você é melhor que ninguém, então não seja arrogante. Se você não teme a morte, eu louvo a Deus, porque o Espírito de Deus está operando na sua vida. Não seja arrogante, não seja prepotente, não é você. Porque a morte é um inimigo cruel. A morte põe fim à história de uma vida. A morte separa uma pessoa de seus familiares. A morte interrompe a história de uma pessoa neste mundo. A morte veio como consequência da entrada do pecado no mundo e se tornou o inimigo maior. O inimigo número 1. O inimigo, vamos assim dizer, o inimigo que todos os homens temem, a morte. Sim, a morte. Se uma pessoa não tem Deus, inevitavelmente ela vai temer a morte. O seu coração vai palpitar forte diante do perigo de morte. Isso é um fato. Somente quem nasceu de novo e que tem o temor de Deus no seu coração pode repelir o medo da morte. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então, para nós não temermos a morte, nós temos que considerar que tudo aquilo que pode tirar nossa vida física são limitados e não podem ir além do nosso corpo físico, que será ressuscitado pelo Senhor quando Ele voltar. Este corpo mortal será revestido de imortalidade. O nosso corpo, que agora é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Então, nós não precisamos temer aquilo que nos ameaça, aquilo que é um perigo real para a nossa vida. Nós não precisamos. Nós devemos temer somente a Deus. Mas observa que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer algo mais ainda. Ele vai dizer agora, a partir do versículo de número 29 até o versículo de número 31, Jesus vai dizer o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Do que muitos pardais. Observa o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui.
Ele está dizendo que o nosso Deus, Ele está no trono do universo e o cetro da autoridade está em suas mãos. Ele está dizendo que este Deus está reinando sobre tudo e sobre todos. E observa o que Jesus está dizendo. Ele parte aqui do maior para o menor. Ele está dizendo que Deus reina até mesmo sobre coisas pequenas, mínimas, que passam por nós desapercebidas. Este Deus é maravilhoso. Este Deus é tremendo. Entenda, Deus é o autor da criação. E como autor, da própria palavra autor, vem a autoridade. Ele é a autoridade máxima sobre a criação. E como dono único e exclusivo da criação, ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a sua criação, conforme os seus próprios termos. Por isso a Bíblia vai dizer em Efésios 1:11, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Por isso ele vai dizer, no capítulo 46 de Isaías, pela boca do profeta Isaías, o meu conselho permanecerá firme e eu farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Observa o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus. Observa que no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, naquela experiência que ele passa, que ele tem, ele vai dizer: quem pode deter a mão de Deus? Ou quem pode dizer a Deus o que fazes? Este Deus é soberano, Ele está no trono. Ele está regendo a marcha dos eventos conforme o seu decreto eterno, conforme o seu plano eterno. Está tudo no controle de Deus. Então esta pandemia, este momento em que nós vivemos, está no controle de Deus. Quer queira você ou não, quer creia você ou não. Ainda que nós não conheçamos com precisão as origens de tudo isso, ainda que hajam muitos falastrões, ainda que haja gente se aproveitando do momento, independente de todas essas situações, mesmo através das maldades humanas, da pecaminosidade do homem, Deus reina. Você precisa entender isso. Deus está trazendo esse momento. Porque veja, se Deus está envolvido com os eventos que envolve a morte de um pardal, ele não vai estar envolvido com esse grande evento mundial? Então compreenda o que Jesus está dizendo, que até as mínimas coisas que passam desapercebido por mim e por você, Deus está atento a elas. Eu não sei quantos pardais morreram hoje, nem você, mas Deus sabe de todos os eventos que envolveu a morte desses pardais, e isso aconteceu com um consentimento dele. Quantos fios de cabelo você perdeu hoje? Você não sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo você perdeu e todos os mais de 7 bilhões de habitantes da face da Terra. E Deus sabe quantos fios de cabelo você tem, sabe de tudo sobre você. Então nós precisamos compreender que se essas coisas mínimas passam desapercebidas por nós, não passam por Deus. Como diz um certo escritor, você conta o seu dinheiro, você conta seus imóveis, seus bens materiais, essas coisas você conta porque elas têm importância para você, mas você não conta os fios de cabelo. E você também não conta quantos você perde em um dia, você não conta, mas Deus conta. Agora, o que Cristo quer fazer com isso, partindo do menor para o maior? Que se Ele cuida de coisas mínimas que passam desapercebidas por nós, é certamente que Ele cuidará do nosso corpo e também cuidará da nossa alma. Ele cuidará de nós, ó povo de Deus, Ele cuidará de nós. Por que você está com medo? Se acontecer algo comigo ou com você, isso está dentro do plano, isso está dentro do plano eterno, perfeito de Deus. Você precisa compreender, você precisa entender que este Deus soberano, que está regendo, que está controlando a marcha dos eventos, você precisa entender que este Deus, de fato, Ele já determinou quantas batidas o meu coração dará nesta vida. Eu não poderei alterar isso. Jesus disse em outra ocasião, está registrado em Mateus capítulo de número 6, e também em Lucas, nós temos registros de que a nossa preocupação ela não pode acrescentar sequer um dia, não pode acrescentar nem minutos, vamos assim colocar, a nossa vida. Nós não podemos acrescentar nem sequer segundos à nossa vida, porque isso já está determinado por Deus. Isso está decretado por Deus. Então, se eu tiver que tombar nessa pandemia, eu vou tombar. Se você tiver que tombar, desculpe dirigir esta palavra a você, mas, por favor, não seja tão sensível assim. Entenda a realidade. Será, porque é o plano, é o projeto magnífico e perfeito de Deus. Então nós não temos por que temer.
Nós não temos por que temer. Agora, é claro que isso não me isenta da minha responsabilidade humana. Se a Bíblia me diz que eu devo me prevenir das doenças, seja do Covid-19 ou de qualquer outra doença, eu irei me prevenir. Por quê? Porque a Bíblia me ensina. Não é porque isso vai me acrescentar um dia de vida ou dois. Eu obedeço a Deus porque eu amo e a sua graça está operando em mim. Então eu quero agradá-lo. Eu quero glorificá-lo através da obediência bíblica. Eu faço isso não é para que minha vida aumente, mas é para que Deus seja glorificado na minha obediência. Então nesse momento agora você tem que se prevenir? Tem. Para que você não pegue essa doença e não passe para os outros. E nisso você estará glorificando a Deus. Mas isso não vai alterar o decreto de Deus. Entenda, isso não vai alterar. Então você tem que ter esse conforto em seu coração, esse consolo em sua alma, em saber que Deus está reinando em seu trono de glória. O cetro da autoridade está em suas mãos. Tudo está como Deus quer que esteja, meu querido irmão. Você lembra da situação de José? Mesmo através das ações perversas e pecaminosas de seus irmãos, Deus levou José para o Egito e cumpriu o seu projeto na vida de José. E por fim, a família de José foi para o Egito. Eles foram poupados da fome e através daquela família veio Cristo, o nosso Salvador. Olha como que Deus trabalha de forma perfeita. Tantos outros exemplos nós temos, como o próprio Cristo na cruz. Mas entendamos que tudo está como Deus quer. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. Deus está dizendo, você vale mais que um pardal. Se Deus cuida do pardal, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. O cuidado dele é certo com cada um. Agora observa, para a gente poder concluir, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dizer aqui ainda nas suas prescrições, que o perigo de morte que pode vir no momento de perseguição, ou no momento de pandemia, ou em outra situação ou circunstância, não exatamente para este tempo, mas essa mensagem ela pode ser aplicada em qualquer situação em que a morte se aproxime de nós. Então você observa comigo aqui, o que Jesus vai dizer no versículo 32 e 33. Ele diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Jesus está dizendo que diante da iminência da morte, diante do perigo real de morte, o que acontece é que salta do coração das pessoas o que está realmente guardado lá dentro. E Jesus aqui fala sobre duas classes de pessoas que em um contexto de perseguição ou diante de uma ameaça de morte por uma pandemia, por uma doença ou por uma outra situação, o que está realmente no coração vai aparecer. Então veja, este momento está fazendo com que os verdadeiros valores dos cristãos apareçam. Os verdadeiros valores não só dos cristãos, mas das pessoas apareçam. Observa que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que aqueles que diante da realidade da morte mantêm-se firme em Cristo, mantêm sua confissão em Cristo, observa que Jesus vai dizer que estas pessoas são aquelas que preferem Cristo à sua própria vida. E por isso, eles não temem o perigo real de morte. Eu me lembro do apóstolo São Paulo, quando ele escreve a sua última epístola a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Ele vai dizer, olha, já estou sendo oferecido por libação de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual será dada não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quando Paulo dirige essas palavras a Timóteo, veja, ele não está com medo da morte, ele sabe que o carrasco, vamos assim colocar, já está afiando o machado. Mas mesmo ciente da realidade, de que o martírio era iminente, ele não está com medo, ele está confiante, porque ele não está apegado à sua própria vida de forma idólatra, como muitos crentes, que se dizem crentes em tempos de sossego, em tempos de calma.